Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Letramento em Língua Portuguesa. Na aula de hoje falaremos sobre conotação. Aula 11 do nosso cronograma de aulas. Aqui nós iniciamos o módulo 2, ou seja, os conteúdos do segundo período letivo. É um outro material que apresenta mais uma sequência de aulas de 11 a 20. Pois bem, o descritor em questão solicita que vocês, alunos, reconheçam o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Para tanto, nós estudaremos a conotação. Paralelamente, é inevitável não ser estudado também a conotação. Bem, mas o que seria denotação e conotação? Não é um assunto estranho a nós. Ao longo da nossa formação até aqui, nós já nos deparamos com esse estudo. Então, ele está justamente na parte do estudo dos recursos linguísticos, na parte que trabalha justamente o aspecto de contextualização. É muito comum, principalmente ao lermos textos literários, encontrarmos a presença de palavras com muitos significados, onde é aplicado o conceito da subjetividade. Portanto, segundo Céline Narchos, conotação é o conjunto de significados subjetivos e contextuais associados a um termo, frequentemente carregados de valores emocionais, culturais ou sociais. Nós temos logo abaixo, na primeira coluna, um texto bastante conhecido de um escritor brasileiro, inclusive maranhense, conhecido como Gonçalves Dias. Quem nunca ouviu essa primeira estrofe, da Canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, seria possível observarmos algum tipo de sentimento no poema, nessa primeira estrofe? Que imagens o nosso poeta Gonçalves Dias teria evocado, teria trazido para o nosso meio? Que questionamentos ele fizera, durante a explanação do seu poema? Então, bem abaixo, nós temos um conjunto de questionamentos que servem para uma reflexão. Quais sentimentos o poema desperta em você? O que significa as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá? Isso deve ser entendido literalmente? Ou seja, aí vem a outra parte que nós vamos estudar aí, que é o sentido denotativo. Quando ele diz sentido literal, será que o poeta estaria utilizando-se de uma linguagem objetiva, sem ser objetiva, sem ter digamos assim, um sentido denotativo, figurativo, ou até mesmo, digamos assim, emocional dentro do poema? Pois bem, outro questionamento. Quais palavras ou expressões possuem sentido conotativo no poema?
Como estas palavras ajudam a transmitir o sentimento de saudade do autor? Seria interessante que nesse momento, já que não é possível ouvi-los, façam aí de casa uma reflexão. Quais palavras carregam em si um sentido conotativo? Que intenção teria o Gonçalves Dias, o poeta Gonçalves Dias, ao escrever esse poema? Mais abaixo, nós temos as principais diferenças, né, através dos conceitos, diferença entre conotação e denotação. Mas antes de mais nada, é importante destacar que o texto poético, ele quase sempre no texto poético, o que predomina na sua composição é a conotação, pois quase sempre o aspecto subjetivo e emocional é o que define a poesia como tal, certo? Então, apesar de termos também linguagem denotativa nesse poema e nos demais outros que a gente já encontrou ao longo da vida, o que predomina é quase sempre a conotação. Mas vejamos as diferenças. A diferença. Denotação, linguagem objetiva, sem seu sentido literal. Por exemplo, um exemplo aí de denotação não retirado do texto, né, mas que a gente encontraria em um dicionário, por exemplo. Palmeira é uma árvore específica, certo? Uma árvore, e todos nós conhecemos bem o que é uma palmeira. Então esse é o sentido denotativo, literal. Já a conotação é a linguagem subjetiva. Então aqui, a pessoa que a utilizou, ela pode utilizar de toda uma carga emotiva, né, de subjetividade, de pessoalidade. Então, exemplo de conotação, representa a beleza da terra natal e a ligação emocional do autor com ela. Então, reparem que, mais uma vez, a palavra emoção aparece muito claramente, né, na nossa análise. Agora, eu gostaria que vocês lessem essa frase, né, esse fragmento. Com a nossa água mineral, você não bebe apenas água, bebe saúde e energia. Pois bem, o que nós teríamos aqui nessa frase que chama nossa atenção? Basicamente, já respondendo, né, nós temos ao final desse pequeno enunciado as palavras saúde e energia. Essas palavras, elas foram utilizadas no sentido denotativo ou conotativo, quando ele diz bebe saúde e energia. Logicamente que você observa que a intenção aqui, que no caso faria parte de uma propaganda, né? Inclusive aí a referência, né? Mundo Marketing, é o autor da mensagem, ele colocou em toda uma carga emocional, né? E, portanto, a conotação ela está visivelmente presente. Pois bem, ao final da página 7, que vocês têm aí na imagem agora, nós temos um conjunto de questões, serão 3 questões em sequência. A primeira inicia-se no final da página 7 e as demais apresentam-se na página seguinte, na página 8, certo? São questões objetivas, né? Com 5 opções de resposta, certo? Eu quero que as resolvam. As 3 questões, elas
são sobre o assunto, né? Conotação e denotação. Então, é isso. Obrigado por assistir e até a próxima.